Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Nassif, mais essa oportunidade de Promimp comparecer aqui, nesse caso, num fórum de debates da Brasilianas, né? E nesse tema tão importante que é a questão do desenvolvimento regional, no qual tanto o Promimp quanto a Petrobras, que é um dos grandes braços executores do Promimp, estão empenhados em realizar, né? Olha, hoje eu não trouxe apresentação para vocês, até porque eu acho que no final de um evento o cansaço já começa a bater, né? Quem está lá de trás tem dificuldade de enxergar, eu preferi falar, né? E pegando aí uma trajetória de continuidade naquilo que a Eliane apresentou, né? A Eliane é uma das grandes incentivadoras e idealizadoras desse convênio da Petrobras com o Sebrae, né? De fato, o Promimp, como programa de governo, né, voltado para aumentar a participação da indústria nacional nos projetos de óleo e gás, nós consideramos que através desse convênio Petrobras-Sebrae, nós conseguimos equacionar de maneira bastante satisfatória a questão do desenvolvimento de micro e pequenas empresas para a cadeia de petróleo e gás, né? Quando nós idealizamos esse convênio, junto com o Sebrae, lá nos idos de 2004, nós procuramos dar um foco bastante determinístico para esse projeto, né? Eu estou começando pelo projeto que ela acabou de apresentar, para depois mostrar para vocês a continuidade desse trabalho, né? E esse foco foi mostrar para o micro e pequeno empresário que dar um salto no sentido deles se cadastrarem como fornecedores da Petrobras, naquele momento era um salto muito grande. Porque a indústria de petróleo e gás é uma indústria de alto risco, alta recompensa, e os requisitos para um fornecedor, né, fornecer para uma grande empresa operadora, são requisitos muito severos. São homologações técnicas, não é? Saúde financeira, requisitos jurídicos, requisitos comerciais, agora temos os requisitos de meio ambiente e responsabilidade social. Então nós procuramos mostrar para eles que um grande passo seria esses micro e pequenos fornecedores serem, no primeiro momento, subfornecedores dos grandes, que já eram cadastrados na Petrobras, né? Essa bandeira foi abraçada, né? Eles entenderam essa mensagem e teve um resultado aqui que eu acho que a Eliane não mostrou, talvez porque ela não tenha esse número, né? Mas, para dar uma ideia para vocês, em 2004, o número de fornecedores, micro e pequenos fornecedores, que eram cadastrados nos cadastros locais. O que são os cadastros locais? São aqueles cadastros de fornecedores que ficam na base de dados da Reduc, da RPBC, da UARrio, da Bacia de Campos, né? Nós tínhamos no Brasil 14 mil fornecedores em 2004. Quanto temos hoje? 20 mil. São 6 mil pequenos e micro fornecedores a mais que foram desenvolvidos através dessa sistemática. E como ela disse, muitos já se cadastraram no cadastro corporativo. Então, senhores, pequenos e micro fornecedores para a cadeia de petróleo e gás, nós hoje temos um instrumento que funciona, que é um instrumento de sucesso e que a nossa tendência é aprimorar esse modelo. Foi exatamente o que a Eliane Borges aí com muita propriedade mostrou. Agora, o que surgiu na esteira dessa discussão? Surgiu o seguinte: nós precisamos também desenvolver médias empresas. A média empresa já é aquela que tem condições, tem fôlego para atuar num cadastro corporativo e depois até passar a ser uma empresa de alto espectro de serviços para a área de petróleo e gás, poder ser um EPCista. Nós estamos cheios de exemplos no Brasil de empresas que eram de médio porte, empresas de serviço e que hoje são construtoras, são EPCistas, atuando no triângulo engenharia, procurement, né, que é a compra de bens, serviços e construção. Bem, então no bojo dessa evolução foi que no ano de 2012, não é, nós amadurecemos o projeto dos arranjos produtivos locais para médias empresas no Brasil, né?
O modelo de suprimento para a área de petróleo e gás no Brasil, ele obrigatoriamente tem que ser um modelo descentralizado. Por quê? A aquisição de bens e serviços tem que ser descentralizada. Primeiro, que o Brasil é um continente. Segundo, porque começam a aparecer grandes empreendimentos de petróleo e gás em áreas que não eram, vamos dizer assim, não eram aquinhoadas com esses grandes empreendimentos. Então, os estudos de localização para esses grandes empreendimentos começaram a mostrar que são necessárias refinarias no Nordeste, como nós temos agora a Renest, já caminhando para o final da construção lá em Suape, Pernambuco. É necessária uma refinaria de produtos de alta qualidade no Ceará, no Maranhão, e nós não encontramos ainda nessas localidades no Brasil uma inteligência de suprimento para dar sustentação a esses empreendimentos. Mais ainda, não apenas olhando coisas da Petrobras, mas nós temos um grande estaleiro em Suape, um estaleiro de grau tecnológico 4. Os estaleiros no mundo são classificados de 1 a 5 com relação ao seu grau de tecnologia. O estaleiro Atlântico Sul é uma tecnologia 4 com vocação para chegar a 5, chegar a ser um dos benchmarks no mundo. Esse estaleiro vai comprar de quem? De quem que ele vai se suprir? A mesma coisa na Bahia, com a estaleira Enseada do Paraguaçu, Aqui no Rio de Janeiro, a 40 quilômetros do centro da cidade, nós temos o Comperj, que está no núcleo do município de Itaboraí, São Gonçalo, Olha, o Comperj tem o Rio de Janeiro e tem São Paulo para se suprir, mas ele vai precisar se suprir em volta dele. Ele precisa de uma cadeia de bens e serviços em volta capaz de atender as necessidades de operação dele no futuro, Então, é um outro candidato. Ipatinga, o Polo Metal Mecânica de Minas Gerais, também é um candidato a ter uma indústria de transformação da riqueza metal-mecânica do estado de Minas, E o Rio Grande do Sul, com 2 grandes estaleiros, quem já teve a oportunidade de ir lá, 2 grandes estaleiros no meio do nada, já quase na fronteira lá com o Uruguai. Então, o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Indústria, Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, juntamente com o PROMIMP, nós identificamos essas 5 localidades: Suape em Pernambuco, Maragogipe na Bahia, Itaboraí, São Gonçalo no Rio de Janeiro, Ipatinga em Minas Gerais e Rio Grande no Rio Grande do Sul. Identificamos essas 5 localidades para serem pilotos de APLs de médias empresas. E começamos então um trabalho ousado, um trabalho que começou em dezembro do ano passado, que tem data e hora para terminar, que é dezembro do ano que vem, um trabalho de colocarmos no entorno desses empreendimentos 6 empresas âncora de médio porte. Essas empresas âncora de médio porte, elas serão empresas fornecedoras de serviços industriais para esses complexos, serviços na área de mecânica, de caldeiraria, de eletricidade, de automação, controle, eletrônica, mas também vão carregar com elas serviços auxiliares que são necessários nessas localidades. Esses complexos industriais, vamos pegar o exemplo de Suape, um estaleiro de grande porte que tem 6.600 empregados, uma refinaria que vai ter perto de 2.000 empregados, uma petroquímica funcionando, A gente precisa de hotelaria. Vai ter um movimento de técnicos, de administradores, de supridores, ali muito grande. Então a gente precisa de hotelaria, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de lavanderia. Essa turma toda trabalha de uniforme, esses uniformes são ser lavados, restaurados, devolvidos. Muito bem, então nós começamos a desenvolver esse planejamento com o MIDIC e hoje já fizemos o lançamento do projeto em todas as 5 localidades, com um engajamento muito grande das secretarias de desenvolvimento em cada estado, porque a Secretaria de Desenvolvimento tem um papel enorme, Ela vai ter que ver a localização, o terreno, vai ter que dar o terreno de localização, vai ter que verificar a infraestrutura, transporte, energia elétrica, água, utilidades, E a nossa ideia, de fato, o nosso grande objetivo é chegar em dezembro de 2014 com 6 empresas de médio porte instaladas no entorno desses empreendimentos. As empresas candidatas são muitas.
tá até difícil para a gente chegar aí, vamos dizer assim, num acordo, né? E já estamos vendo que em determinadas localidades é capaz da gente ter um número até maior do que isso, né? Os governos estão muito engajados. Diante dessa realidade, desse projeto dos APLs de médio porte, né, nós aproveitamos e fizemos um ajuste nos fóruns regionais do PROMIMP. Os fóruns regionais do PROMIMP eram fóruns de discussão para identificar projetos para a indústria de petróleo e gás em diversas localidades do Brasil. Na realidade, nós tínhamos os fóruns regionais do PROMIMP em 17 estados da federação, né? E o que a gente começou a observar é o seguinte: lá em 2003, quando o PROMIMP foi criado, esses fóruns estavam extremamente adequados no papel deles, de mobilizar a sociedade local, né? Articulação com a Confederação Nacional da Indústria, articulação com o SEBRAE, não é? Articulação com as redes Petro, que acabaram também se multiplicando pelo Brasil, para identificar os projetos. Acontece que em 10 anos de PROMIMP, o PROMIMP está completando 10 anos, o nosso encontro nacional do fim do ano vai ser um evento marcante, porque ele vai passar em revista toda essa história e mostrar as perspectivas do futuro. Ao longo desses 10 anos, os estados brasileiros, né, perceberam essa enorme oportunidade que a indústria de petróleo e gás hoje oferece, né? Nós não temos, vamos dizer assim, ainda um estudo completado. O IBGE nos prometeu aí um número para o ano que vem, mas números da ONIP, por exemplo, com os quais a ONIP trabalha e o IBP trabalha, dão conta que hoje o PIB brasileiro já tem uma participação de 12% da indústria de petróleo e gás. O IBGE está caminhando para confirmar esse número, né? Esse importante número, né? Então vocês imaginam a oportunidade que isso representa. Depois do advento do pré-sal, então, aí de fato a oportunidade se transformou também num grande desafio, né? Então o que nós fizemos com os fóruns regionais? O Comitê Executivo do PROMIMP, discutindo com o Ministério de Minas e Energia, que é o grande condutor do PROMIMP, nós decidimos que, como muitos estados chegaram inclusive a criar subsecretaria de petróleo e gás, criaram secretarias de Estado de Energia e subsecretarias de petróleo e gás, não havia mais razão de ser desses fóruns regionais do PROMIMP estarem atuando sozinhos. Então, qual foi a nossa proposta de modernização? Nós estamos englobando os fóruns regionais do PROMIMP nos fóruns estaduais, porque muitos estados inauguraram um fórum de estado de discussão de petróleo e gás. Ora, nada mais lógico do que o fórum do PROMIMP passar a ser absorvido pelo fórum dos estados, né, e exercer, por exemplo, uma secretaria executiva dentro desse fórum do estado. Mas então os fóruns do PROMIMP estão agora passando por essa transformação, né? Isso já está acontecendo em 5 estados da federação. Quais são os 5? Exatamente os 5 onde vão acontecer os APLs de médio porte, né? E a nossa ideia é, através do piloto desses 5 estados, levarmos esse novo modelo dos fóruns regionais do PROMIMP para dentro dos fóruns dos estados. As redes Petro continuam exercendo o seu papel de ser uma articulação de empresas. Isso é um movimento da indústria, não é? E o PROMIMP acha isso extremamente salutar, não é? E as redes Petro continuam sendo um elo de ligação para que a gente faça projetos identificados que sejam de interesse da indústria, né, chegarem nas secretarias de Estado. Então nós estamos trabalhando hoje com esse modelo, né? Esse é um modelo que nós estamos identificando aí que seja, vamos dizer assim, um modelo de sucesso, né? Só para fechar a minha fala, né? A Petrobras sempre teve uma tradição muito grande de desenvolver fornecedores, né? Uma das coisas que tem 2 mensagens muito claras que são explicitadas na política de conteúdo local da Petrobras, né? Essa política de conteúdo local da Petrobras é uma grande incentivadora da indústria nacional. Tem 2 mensagens ali, o seguinte: prover bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis. Isso é para fazer uma diferença em relação ao outro grande programa de nacionalização que nós tivemos na década de 70,
mas na década de 70 nós não olhamos para custo. A gente conseguiu desenvolver a indústria brasileira, mas às vezes pagando preços muito altos. Agora a nossa indústria já tem um nível de maturidade tal que permite que ela persiga o conteúdo local, sempre de olho nas métricas internacionais, nos preços competitivos internacionais. Essa é a primeira mensagem da política da Petrobras. E a segunda, com geração continuada de inovação. Por quê? Porque todos os estudos que foram realizados sobre indústria nacional nos últimos 10 anos, os senhores podem consultar as melhores fontes de informação, estudos da Confederação Nacional de Indústria, estudos produzidos pelos nossos institutos governamentais, como o IPEA, o IED, o Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial, os estudos produzidos pelas câmaras setoriais do BNDES, que são riquíssimos, institutos de economia das nossas melhores universidades, indicam o seguinte: gestão de inovações, trabalhar com a inovação é um grande desafio da nossa indústria. O nosso empresário não sabe ainda lidar com intimidade com essa questão da inovação, Então, na política de conteúdo local da Petrobras, como a Petrobras ela é movida à inovação, movida por quê? Porque ela precisa, a necessidade é que obriga, para produzir petróleo a 3 mil metros de profundidade, não tem nada que nós possamos comprar de prateleira, tudo tem que ser desenvolvido. Nós demos essa mensagem: olha, queremos uma indústria brasileira forte, competitiva, estável e com geração continuada de inovação, E isso nós estamos conseguindo através de 2 caminhos. O primeiro caminho, incentivando ao máximo a associação universidade-indústria. Isso é o que gera a sustentabilidade da inovação a médio e longo prazo. E no curto prazo, nós estamos incentivando ao máximo a associação de empresa brasileira com uma empresa estrangeira que detenha conhecimento naquele ramo de atuação da empresa brasileira. Esta é uma rota mais de curto prazo. Então, incentivando esses dois caminhos, a gente acredita que também vamos superar a questão de inovação na indústria, E com inovação, nós vamos ser sempre cada vez mais competitivos. A sustentabilidade desse processo, já estamos estudando isso para o pós-2020 até o horizonte de 2030, Porque esse movimento todo, ele só terá sucesso, ele só terá sustentabilidade, de fato, se nós conseguirmos manter essa carteira de projetos funcionando, e com toda certeza, vencida essa curva de aprendizado que está acontecendo no Brasil hoje, eu acho que em todas as áreas da indústria. Um grande exemplo é a indústria naval, Nós chegamos a ser o 4º parque naval do mundo na década de 60, estamos recomeçando essa trajetória de 2003 para cá, vencida essa curva de aprendizado, que é uma curva que ela é projetada para cerca de 10 anos, ela não é uma curva imediata. Recuperar essa habilidade toda, esse conhecimento, é um trabalho bastante desafiador, mas vencida essa curva de aprendizado, nós entendemos que nós vamos ter no Brasil muito mais exemplos de fornecedores de classe mundial do que nós temos hoje. Então, esse é o grande objetivo do Promimp, trabalhando em articulação com todas as operadoras de petróleo e gás do Brasil. E fechando a minha fala, eu costumo dizer isso sempre, Quando o Promimp trabalha tentando dar esse impulso aos fornecedores da cadeia de petróleo e gás, ora, fornecedores da cadeia de petróleo e gás são indústria pesada, indústria mecânica, indústria de bens de capital, indústria eletroeletrônica, Essas indústrias, elas não fornecem só para petróleo e gás. Elas fornecem para química, para petroquímica, para papel e celulose, para a indústria cimenteira, para a indústria de alimentos e bebidas. Então, o petróleo, ele tem sido, vamos dizer assim, talvez a locomotiva, mas de um desenvolvimento industrial de fato, que ele é muito mais abrangente do que tão somente o setor de petróleo, gás natural e energias renováveis. Essas eram, viu, Nassif, as colocações que eu gostaria de fazer, e ficamos agora aí à disposição, aí, junto com a Eliane, que a Eliane pode discorrer com uma enorme propriedade sobre esse projeto também do desenvolvimento de fornecedores. Sebrae é um grande parceiro da Petrobras e do Promimp nesse sentido, e nós temos certeza que
o futuro vai depender daquilo que nós sejamos capazes de construir hoje. E nós estamos fechados nessa linha, viu? Maravilha. Muito obrigado. Só inaugurar aqui as questões. Eu vou começar com o Paulo. 2 pontos. Essas 6 empresas âncora, que tipo de... são empresas diversificadas? Em que setores que elas deveriam ser? O Nassif, para que a gente comece de maneira bem concreta, né? Isso é uma coisa importante, né? Para que a gente tenha resultado rápido, a gente tem que trabalhar de maneira bem focada, né? São empresas com o seguinte perfil, o Nassif. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que o exemplo concreto é uma coisa muito boa, né? Por exemplo, existe um equipamento que na indústria de petróleo é uma coisa assim, é uma espécie de um commodity, né? São válvulas e tubulações, não é? Pois bem, pra vocês terem uma ideia, quando nós identificamos, por exemplo, na Reduc, que é aqui do nosso lado, né, a necessidade de fazer uma intervenção numa válvula, né, de médio ou grande porte, por exemplo, fazer um serviço de recuperação de sede, um serviço de revestimento interno para que a válvula recupere a sua dureza, para que ela possa operar por mais uma campanha, né? As campanhas das unidades de processo no refino são campanhas de 4 anos, depois para manutenção. Quando nós identificamos a necessidade de fazer um serviço desse, Nassif, a gente tem que pegar a válvula, botar em cima de um caminhão e mandar para São Paulo. Ali em volta não tem nada. Mas, meu Deus do céu, o município de Duque de Caxias não podia perfeitamente ter 1 ou 2 empresas de serviços de recuperação de válvula? Claro que poderia. Então eu estou falando de perfil de empresa com esse perfil, né? Capaz de oferecer um serviço, está ali do meu lado, a logística é muito mais barata, é muito mais simples, não é? A mesma coisa, reparo, por exemplo, né, de pequenos sistemas eletrônicos, não é? Também a gente não encontra não, tem que mandar para fora do estado, não é? Então são coisas desse tipo, que esses complexos industriais precisam o tempo todo, não é? Usinagem de uma pequena peça. O caso da Reduc é até uma coisa curiosa, pelo seguinte, como a Reduc começou operações em 61, e em 61 a base industrial do Brasil não era a sombra do que é hoje, a refinaria nasceu com um perfil de conseguir fazer tudo lá dentro. Então quem for visitar a Reduc até se surpreende, vai pensar o seguinte, isto aqui é uma refinaria associada a uma fábrica de peças mecânicas. De fato, a Reduc tem uma tornearia com 40 tornos. Por quê? É a herança daquele tempo, que nós não tínhamos nada ali em volta. Mas olha, o nosso objetivo é produzir derivado de petróleo. O meu objetivo não é fabricar peça mecânica dentro da refinaria. Então hoje nós queremos que a gente tenha esse serviço lá de fora, para a gente contratar e fazer, e a gente focar o quê? Na produção de derivados, que é o nosso negócio. Então nós queremos médias empresas com esse perfil, né? Serviços especializados com qualidade na área de mecânica, caldeiraria, tubulação, eletricidade e trazendo em volta tudo que é necessário. O pessoal vai ter que se alimentar, vai ter que se vestir, eventualmente vai ter que morar, não é? Então, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E uma segunda, essa questão de compras da Petrobras, quer dizer, um dos pontos centrais, a compra dá uma segurança para o fornecedor desde que não haja interrupção de pagamento. Com essa política de combustível, isso tem afetado de alguma maneira a programação da Petrobras? Como assim a programação? Como? De compras. Mas a política o quê? De combustíveis? Você... Não, eu digo, com essa política de combustível que tem, às vezes deixaram a Petrobras com caixa baixo aí, de alguma maneira os fornecedores têm sido afetados? Nassif, em hipótese alguma. Entendeu, né? Olha, pagamento a fornecedores para a Petrobras é um dogma, não é? Petrobras paga, por isso mesmo, Nassif, a prova disso, né, de que a Petrobras é uma âncora financeira muito boa para os nossos fornecedores, é que um contrato firme com a Petrobras hoje no mercado, acho que foi o professor, como é o nome dele, que ele autor do livro aqui, ele chegou até a passar de raspão por esse assunto, né, o José Mauro, né? Existem fundos de financiamento a fornecedores que aceitam o contrato que o fornecedor tem com a Petrobras como garantia, que são os FDICs.
entendeu? Eles aceitam isso, é um fundo de direitos creditícios. Você tem um contrato, eu sei que você vai receber em dia, você vai ser pago, isso serve como âncora para ele conseguir capital de giro, né? Então isso não tem afetado a nossa base de pagamentos não, viu, Nascimento? Tá feito. Uma pergunta para ele. Essas APLs, elas funcionam como é um conjunto de pequenas microempresas ou médias, né, produzindo os mesmos produtos ou linhas de produtos? Não, na verdade, um arranjo produtivo local é um território que tem uma vocação produtiva, tá? Então, na maioria, a gente tem vários projetos, né, de arranjos produtivos locais no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento, né, tem um grupo de trabalho permanente onde instituições diversas apoiam em conjunto os arranjos produtivos. Tá? Na maioria deles, a especialização produtiva é ditada pelas pequenas e médias empresas que estão ali. Então, é um arranjo produtivo de couro e calçados, de madeira e móveis, de confecções. Tá? Mas no caso do petróleo, é diferente. Tá? Na ausência de um nome, a gente até fala que é um arranjo produtivo vertical, porque ele é liderado pela grande empresa. Tá? Então, é a grande empresa que dá a vocação. E fazem parte do arranjo produtivo não só as empresas, mas também as instituições de governo e as instituições privadas, tá? Todas que estão atuando naquela vocação. Tá? Então, o arranjo produtivo é mais ou menos como se fosse um cluster. Tá? Só que o arranjo produtivo local, essa expressão foi cunhada, né, pelo Instituto de Economia da UFRJ, quando as relações ainda não são amplamente desenvolvidas, quando elas já estão em um nível mais assim azeitado, é chamado de sistema produtivo local. Né? Só uma dica para o pessoal aí, para os estudiosos, né? Eu considero os melhores exemplos de APL, de arranjos produtivos locais, os exemplos da Malásia e Taiwan, na produção de eletrônica fina, né? Eletrônica para consumo, eletrônica industrial. Né? Eu assisti uma palestra em São Paulo, há uns 6 anos atrás, sobre o pai daquele APL da Malásia, né? Onde ele mostrou exatamente isso. Olha, tudo começou em 1969 com 4 empresas âncora. Então, esse modelo de ter uma empresa âncora é muito importante. Quais eram as 4 empresas âncora? Olha o porte das empresas, pessoal. Aquilo era eletrônica, né? Então, era Intel, Toshiba, Matsushita japonesa. Matsushita é o nome verdadeiro da marca Panasonic. Panasonic é o nome fantasia. O fabricante que está por trás de toda a linha Panasonic é a Matsushita japonesa. E a Toshiba. Esses 4. Aí eles mostram Intel, Toshiba ou Toshiba? Matsushita, né, que é a Panasonic, a Intel, Toshiba, Matsushita e qual foi a outra que eu falei? Não, eu falei a Intel, a Matsushita, que é a Panasonic, a Toshiba, vou me lembrar o nome, a National. A National, pronto, tá ali, os 4 ali. Você vê a fotografia, a aerofotografia da área, né, que o governo lá da Malásia destinou, estavam lá os 4 e o resto pântano. De onde eles iam comprar, como eu costumo dizer para os meus amigos na Petrobras, nem Tupã sabia. Não é? Aí eles mostram a mesma foto 40 anos depois, né? Quer dizer, 30 anos depois, 69, 99, eles mostraram a foto. Mas olha, uma coisa incrível, mais de 600 subfornecedores, né? Mas com especializações múltiplas, né? Que recebiam os componentes fabricados e vamos dizer assim, dopados, né? Porque a eletrônica de alta integração, na realidade, é uma dopagem no silício, né? Para fazer tudo que vocês possam imaginar. Eletrônica de consumo, eletrônica industrial, eletrônica médica e eletrônica de defesa. Pegava as 4 grandes áreas da aplicação de circuitos eletrônicos, né? Desde o consumo, que é o mais simples, o mais trivial, até a defesa, que é mais complexo. Né? Então, agora, isto são projetos a longo prazo, né? São projetos de Estado para que eles sejam bem-sucedidos. E hoje, a riqueza nessa área, né, nessa área da eletrônica fina, está muito colocada mesmo na Ásia. Né?
a inteligência é distribuída, mas a parte de fabricação está na Ásia. Isso aí. Assim. Nessa questão do papel da grande empresa, as APLs aqui, quando foram criadas assim, dentro dessa vocação regional, era uma dificuldade danada. Você tinha que colocar psicólogo lá para administrar os conflitos de ego dos pequenos empresários. Eles tinham que aprender a trabalhar em conjunto, a não olhar o carro do vizinho, depois a investir. Então era um trabalho muito complicado. Quando você tem a articulação da grande empresa, você tem um objetivo claro, que é comprar tais produtos, acabam todos esses problemas específicos aí. Esse foi um ponto que... Bom, está em aberto para os senhores aí, para as questões. Só levantar. Meu nome é Maria Helena, sou socióloga, advogada, trabalho como autônoma em política. E a minha pergunta é a seguinte: o tema é entusiasmante, sem limite, não tem limites para o entusiasmo da gente de ouvir todas essas exposições. Agora, a minha pergunta se refere um pouco ao relacionamento internacional que o tema enseja, né? Quando vocês e os demais expositores que os antecederam, né, citam as inovações, principalmente de geração continuada de inovações operadas pelo Brasil, qual seria a proteção a elas a fim de impedir, por exemplo, a tentativa atual dos Estados Unidos ou quaisquer outros países que se apropriem delas em proveito próprio? Existe essa preocupação? Porque o tema entusiasma tanto que eu tenho a impressão que ninguém lembra que os outros podem fazer esse tipo de coisa que os Estados Unidos fizeram agora, que a gente ficou sabendo, né? E é que eu achei gravíssimo, porque olha quantos anos de trabalho, quanto perfeccionismo, quanta coisa está sendo produzida. Agora então de mandar dos royalties serem aplicados na educação, que era uma coisa que parecia impossível, tantos interesses havendo. Então, e existe alguma proteção? Eu sei que não é a função de vocês, mas é uma função mais de inteligência, eu acho, né? Mas existe... Olha, Nassif, eu queria pelo menos tranquilizar aquela senhora, né? A minha posição é muito difícil, eu tenho dito isso para os meus colegas, o Nassif já conhece, eu já reclamei com ele, porque ser coordenador executivo do Promimp ao mesmo tempo ser um funcionário de carreira da Petrobras há 36 anos, eu procuro não misturar essas estações, entendeu? Eu estou aqui como Promimp, mas pelo menos eu vou tranquilizar a nossa fiel participante aqui dos seminários com relação à Petrobras. Pelo menos eu vou dar essa notícia para vocês, até acho oportuno dar essa notícia, tendo em vista o que passou no domingo à noite, né, no Fantástico, né? Olha, eu digo, além da Petrobras, eu trabalho na Universidade do Estado, na UERJ, né, na Escola de Engenharia, já há muito tempo, né? E de vez em quando eu faço umas palestras lá para o pessoal de direito, os advogados. Eu digo, olha, se esse negócio de reencarnação existe, eu sinceramente, tem homem que quer voltar mulher bonita, né? Porque acha que, olha, eu não vou precisar trabalhar, entendeu, né? E eu quero voltar advogado. Por causa do poder que essa turma tem, tá entendendo? Né? É um poder enorme. O advogado diz sim, olha, é sim. O advogado diz não, é não. Né? E eles agora têm duas grandes áreas novas para trabalhar, que é uma carência enorme de profissionais, e eles estão aí com essas duas áreas, né? Que é o direito do capital intelectual, que é o que essa senhora está mencionando, a questão das proteções, né? Do direito jurídico de proteção ao capital intelectual, que vai chegar no direito das redes de relacionamento, e o direito ambiental. Tem pouquíssimos advogados que conhecem profundamente a legislação ambiental. No que tange a Petrobras, a resposta para a senhora é sim. A Petrobras tem muitas proteções, né? Muitas. Né? Então, aquela matéria do domingo à noite, né? Olha, nós não descartamos, em hipótese alguma, né, uma agência de inteligência com o poder que os Estados Unidos têm. Eles podem até ter quebrado algumas proteções, né, dos nossos firewall, dos nossos sistemas, e capturado até dados. Mas dado não é informação. A informação, ela é armazenada de maneira diferente.
ela é armazenada de maneira descentralizada, não é armazenada no mesmo banco de dados. Então, a captura de 1, 2, 3 blocos de dados, eles não têm como fechar essas informações. Isso é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas que é difícil, eles vão ter que penar bastante. E isso eu diria que as grandes empresas brasileiras começaram a atentar para esse aspecto da proteção dos seus segredos industriais há pouco tempo. O direito do capital intelectual é uma ciência nova. Ela tem 10 anos, ela começou há cerca de 10 anos atrás. E agora a gente está muito mais, vamos dizer assim, atento a essas questões, não é? Então, essas coisas existem, espionagem industrial existe mesmo, mas já começa a surgir no mercado uma consciência muito grande que é preciso proteção, é preciso a gente guardar aquilo que a gente conquista. E a minha pergunta é o seguinte, como é que, não sei se poderia dar uma resposta mais positiva, como é que estaria, por exemplo, o cronograma da Petrobras em relação ao pré-sal, exploração, produção, se a demanda de capital, teria demanda de capital para dar continuidade, precisaria mais capital, se existe vontade política para se chegar até onde se planejou, né? E a outra pergunta seria o seguinte, as empresas que fornecem para a Petrobras, a maioria delas são bem sucedidas, porque a Petrobras paga em dia, é uma empresa que reconhece o valor das empresas de transformação, mas tem empresas que se endividaram e acabou, estão até em fase pré-falimentar, porque houve alguma coisa, algum empecilho, alguma coisa que travou isso. Não sei se poderia me dar uma explicação melhor sobre isso. Se não puder, eu fico na minha... Em primeiro lugar, essa tua pergunta é muito boa. Olha, uma das coisas que é importante, né? A Petrobras tem... Estou de novo eu com o chapéu da Petrobras e não do Provimp, um chapéu 2 bicos, hein? Impressionante. Mas uma das coisas que a Petrobras se preocupou muito, sempre, em toda a sua trajetória, né? É de tornar público um plano de negócios que, embora um dos maiores do mundo, da América Latina certamente o maior, né, 236,7 bilhões de dólares em 5 anos, se os senhores fizerem a divisão, vocês vão ver que isso aí dá quase 50 bilhões de dólares por ano de investimento, né? Nós tornamos público um plano de negócios que é absolutamente execuível, realizável. Nós não seríamos, levianos ou ingênuos de divulgar a público alguma coisa que nós não temos confiança de que vai ser levada a termo. Esta é a primeira coisa, né? Conhecemos os pontos críticos do nosso plano de negócios. Claro, o nosso plano de negócios, ele depende muito da curva de produção de óleo, claro, porque a curva de produção de óleo é o óleo que vai ser refinado, que vai ser transformado em derivados, que vai ser vendido na sociedade ou exportado, que vai dar o caixa da empresa. Então, respondendo à tua pergunta, o plano ele é ancorado num modelo de financiabilidade bastante sólido, né? A Petrobras tem o grau de investimento e para ela manter o grau de investimento, ela tem que provar o tempo todo para os seus credores que a alavancagem dela está dentro dos limites aceitos na área internacional para empresas do porte da Petrobras. E olha, essa sabatina é difícil. Os bancos vão lá, se reúnem conosco, nós temos que provar tudo, mostrar tudo, todas as contas, e com isso o nosso grau de investimento é mantido. E outras duas coisas que são críticas para nós, para que a gente possa cumprir o nosso plano de negócio, são as datas do primeiro óleo. Quer dizer, as 38 plataformas de produção que vão entrar produzindo até 2020, elas têm dia, data e hora de entrar em produção. E para que isso aconteça, a nossa indústria naval, que é hoje um dos grandes baluartes do plano de negócios da Petrobras, a nossa indústria naval tem que performar. Ela só tem uma alternativa, ela tem que dar certo.
Eu fiz uma palestra nos Estados Unidos em maio, durante a OTC, e para mostrar aos americanos como a indústria naval brasileira é importante para nós, dentro do plano de negócios da Petrobras, eu criei para eles uma imagem que para eles foi muito familiar. Eu fiz um paralelo da nossa indústria naval com a NASA. Eu sou pretensioso, eu fiz o paralelo, né? Falei, olha, qual é o slogan da NASA que vocês sabem de cor? Um slogan que tornou a NASA conhecida em todo o planeta. The failure is not an option. Falhar não é uma opção. A NASA colocou isso porque ela quer dizer o seguinte, olha, para eu colocar um homem lá em cima, para eu colocar um homem no espaço, agora esse projeto ambicioso de colocar um homem em Marte, a falha não faz parte da minha cartilha. Com a indústria naval brasileira a gente aplica a mesma coisa. Perder uma data de entrega de um FPSO, perder uma data de entrega de uma plataforma, uma data de entrega de um navio, não faz parte da minha cartilha. A gente teve isso em 2 primeiros navios, né, do plano de modernização da frota da FRONAP, né, da frota da Transpetro, mas isso, pessoal, foi consequência da retomada da curva de reaprendizado que a nossa indústria naval foi obrigada a passar. Pessoal, essa indústria está aprendendo no tapa a fazer uma coisa que ela sabia fazer há décadas atrás. E ela está tendo que recuperar isso com um avião voando, não é? É como fazer manutenção numa turbina com o avião voando, mas eles estão conseguindo e a gente está acompanhando muito. Então, olha, isso vai fazer com que a nossa curva de produção saia dos atuais 2,1 milhões de barris por dia para 4,2. Com isso, né, claro que o caixa da empresa se reforça, e o caixa da empresa se reforçando, a produção aumentando e o esforço exploratório continuando a ter sucesso, como a gente está tendo, o que é que acontece? A consequência é que o valor de face da ação vai subir. Não vai ficar nesse patamar que está aí. Não vai mesmo. Entendeu, né? Então, respondendo à tua questão, nós temos absoluta consciência da aderência do plano de negócio. E as empresas que, eventualmente, né, se planejaram para grandes fornecimentos, né, e hoje, eventualmente, possam estar numa situação difícil, nós temos mantido contato com elas, nós sabemos quem são fornecedores importantes para nós. Agora, cometeram um erro de estratégia que é muito comum o empresário brasileiro cometer. É se ancorar num único comprador para garantir as suas vendas. A Petrobras ainda é muito vista no Brasil assim, não é? Quer dizer, tem fornecedores que sinceramente dependem de nós. Então o que aconteceu? Nós tivemos que fazer uma revisão do projeto das refinarias premium. As refinarias premium acabaram se transformando num projeto caro. Nós tivemos que rever o projeto das refinarias premium para poder adequá-las às métricas internacionais. Nós trabalhamos com métricas internacionais para tudo. E isso provocou um deslocamento no tempo da entrada em operação dessas refinarias. Ora, claro que isso pode ter impacto na indústria de bens e serviços, que só se planejou para atender o segmento petróleo. Aí o que é que acontece? Aí o empresário fica em dificuldades. Mas eu contava que eu ia ter uma encomenda de não sei quantas mil válvulas, agora essa encomenda é para daqui a 1 ano e meio. É complicado. Para resolver isso, a gente tem trabalhado em estreito contato com as entidades de classe. A gente tem procurado ver que tipo de soluções podem ser dadas, porque a Petrobras não quer de jeito nenhum que fornecedores importantes entrem numa rota de perigo com relação à sua sustentabilidade financeira. Então a gente conversa sim com as entidades de classe, com a ABMAC, com a BINE, com a BEME, para tentar encontrar soluções para isso. Agora, a grande solução para isso é, a médio e longo prazo, essas indústrias diversificarem o seu mercado comprador. Elas atenderem a outros segmentos e não apenas o segmento de petróleo e gás. Bom, queria agradecer muito a todos os expositores, aos senhores. Esse material todo vai ficar disponibilizado depois no Brasiliano, e em breve nós vamos montar um grupo de discussão online para discutir a questão da indústria do petróleo e também a questão da indústria naval. Então eu queria agradecer muito e dizer que fazer uma palestra olhando o mar do Rio aí é duplamente prazeroso. Cidade bonita, mas não tem problema não, que a gente volta para o Tietê daqui a pouquinho.
Então, muito obrigado a todos. Você tá